Olá, boa noite a todos, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais uma live, para falarmos sobre Jesus, para falarmos sobre a palavra de Deus que traz vida para nós. Amém? Então, antes de começar, eu quero fazer uma oração com cada um de vocês. Senhor, obrigado, Jesus, por essa oportunidade única que nós estamos tendo aqui, que nós teremos neste momento de compartilhar da sua palavra, de aprender mais da sua palavra. Porque, Senhor, se o diabo ele tenta nos induzir ao erro, se o diabo nos sugestiona coisas ruins, o Senhor Jesus, o Senhor nos leva para o caminho do bem. Se o diabo nos sugestiona a morte, o Senhor nos dá a vida. Então hoje, Senhor, no seu santo nome, no nome de Jesus, nós vamos aqui pisar na cabeça da serpente, porque nós escolhemos Deus, nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos o caminho do bem e não do mal, nós escolhemos a vida e não a morte, nós escolhemos a abundância e não a secura, Jesus, de uma vida sem o Senhor. Pelo contrário, nós queremos a luz. Então que a sua luz nos ilumine neste momento, que a sua luz ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos enxergar as maravilhas da tua palavra. É isso que eu te peço, te agradeço no seu santo nome. Amém. Vamos lá, pessoal. Olá, Josi, Nandinho, meu amigo, tá? Todo mundo que está acompanhando aí. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Olha, hoje nós vamos falar sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Não sei se você já ouviu esse termo em algum momento, mas você sabia que a Bíblia ela diz que tem dois Adãos? Além daquele Adão lá que é bem conhecido, né? O Adão do Jardim do Éden, o Adão que comeu o fruto proibido, o Adão que deu ouvidos à serpente, né? Juntamente com Eva, o Adão que caiu, né? Que provocou a queda do homem, há um outro Adão, há um segundo Adão. E este segundo Adão, a Bíblia fala que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. É interessante, né? Porque há um paralelo entre Adão, né, o Adão propriamente dito, e Jesus Cristo, mas também há uma enorme diferença entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Tá? E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, escreveu o apóstolo Paulo: da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Quem é esse último Adão? É o próprio Jesus Cristo. Olha só, gente. O Adão que Deus formou lá do barro, a ele foi dado o domínio sobre a terra, a ele foi dado o governo de todas as coisas. A este Adão foi dado inclusive a autoridade para nomear os animais. Adão, ele tinha tudo, ele tinha ali um paraíso à sua disposição. Ele tinha lá a presença de Deus que descia todo dia para falar com ele. Ali não tinha sofrimento, ali não tinha contas para pagar, oh glória! Ali não tinha nenhum tipo de problema, era o próprio paraíso. Só que, mediante uma sugestão do diabo, né, que eu creio que veio ali na forma daquela serpente, a queda aconteceu, o pecado entrou no mundo, o mal acometeu a humanidade. Então, esse Adão, vamos dizer assim, ele é o projeto inacabado de Deus. Ele é o protótipo. Ele é um projeto ali que tinha tudo para dar certo, sabe? Se ele continuasse ali no caminho do Senhor, ele tinha tudo para dar certo, mas acabou que ele se achou muito bom. Ele falou, não, que Deus falou que é proibido, mas eu vou comer assim mesmo, né? É parecido com a história aí de um certo Lúcifer, né? Que era ali o principal dos anjos. E Lúcifer olhou no espelho e falou, nossa, eu sou muito bom mesmo. E aí chegou ao ponto dele achar que ele era como Deus, né? E aí tem aquela história, né, que na batalha celestial,
que provocou a queda de 1/3 dos anjos, Miguel, arcanjo, virou para Lúcifer e falou assim: quem é como Deus? Então só há um Deus. Ou Deus é o Deus da nossa vida, ou nós somos o nosso próprio Deus. Algum Deus a gente tem. Isso você pode ter certeza. Algum Deus você tem. Alguma coisa te rege. Alguma coisa dá direção à sua vida. Ainda que você seja um ateu declarado, algum Deus, ainda que você não chame de Deus, ele é o seu Deus. Então Adão é esse cara que se achou muito bom, muito bacana, a ponto de não precisar de Deus, e foi lá e fez o contrário do que Deus pediu. Então o primeiro Adão é este, é o projeto inacabado. Só que tem um segundo Adão. O segundo Adão é o Adão que deu certo. É o Adão que cumpriu a palavra de Deus à risca, até o final, até as últimas consequências. É o Adão que deu ouvidos ao Pai, ao invés de dar ouvidos ao diabo ou aos homens. É o Adão que copiava o Pai, que imitava o Pai, que falou assim: eu só faço o que eu vi o Pai fazer. Este é o Adão que deu certo. Ou seja, é Jesus. Jesus é o Adão finalizado. Jesus é o que era para o primeiro Adão ter sido. Só que o primeiro Adão, ele foi o protótipo. Ele foi o projeto ali inacabado. Jesus é o Adão 100%, é o projeto finalizado de Deus. Ele é ali o homem perfeito. Ele é o homem perfeito. Ele é o homem que viveu conforme as Escrituras. E o principal de tudo, o melhor de tudo, é que em Jesus nós também somos chamados para sermos este segundo Adão. Sabia disso? Você pode pensar: nossa, mas eu não consigo ser como esse segundo Adão, eu não consigo ser como Jesus, porque Jesus ele foi perfeito. Realmente, nós não conseguimos ser perfeitos. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós pecamos todos os dias, mas em Jesus nós somos justificados pela fé. Você que está me ouvindo, para você ganhar a vida eterna, você não precisa pagar nada para ninguém. Você não precisa sair daí de onde você está e ir para um lugar mais santo. Não. Basta você aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ah, mas eu não tenho que ir na igreja? Eu não tenho que ler a Bíblia, que orar? Sim. São coisas importantes a serem feitas. Mas são consequências da sua salvação. Você não vai na igreja para ser salvo. Você vai na igreja por outros motivos, para ter comunhão com os irmãos, para você testemunhar da sua fé, para você se fortalecer, para você fortalecer tanto a sua fé quanto a fé do outro, para você prestar um culto de adoração a Deus. Então você vai na igreja por esses motivos e alguns outros, não para ser salvo. Você lê a Bíblia para você desfrutar da palavra. Você lê a Bíblia para você compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E não para ser salvo. Você ora para ter comunhão com Deus, para você colocar diante do Pai todas as suas petições, ansiedades e também ações de graça. E não para ser salvo. Não confundamos as coisas. Então, para ser salvo, você precisa tão somente crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Então nós somos chamados também para sermos este segundo Adão, como Jesus foi, porque nós somos chamados a copiar Jesus em tudo que ele fez. Nós somos chamados a imitar Cristo em tudo que ele fez. Só que não é tão fácil assim, concorda? Não é tão fácil assim, porque nós temos um cara aí, conhecido como Satanás, que ele tenta todos os dias nos parar. Ele tenta todos os dias nos neutralizar, nos esterilizar. Sabe, vocês já viram desenho animado, que tem aquela figurinha, aquela cena, aquela cena de desenho animado, que tem de um lado um diabinho e do outro lado um anjinho, E aí o cara, ele escuta de um lado as sugestões do diabo, do diabinho ali que aparece para ele, e do outro lado, do outro ouvido, ele escuta as sugestões do anjinho. E aí é um dilema, No desenho animado, o cara fica ali, quem que eu vou ouvir e tal. Gente, é assim também no nosso dia a dia. Todos os dias tem um diabinho e um anjinho falando com você. Não, rapaz, você não é ninguém. Desiste.
Desiste da vida. Desiste de tudo. Você é um Zé Ninguém. Você é uma Maria Ninguém, né? Ninguém gosta de você, ninguém te ama, né? Você nasceu por acaso, você foi um acidente, né? Você foi uma obra aí do acaso. Desiste, joga tudo pro alto. Esse é o diabinho falando. Ou seja, o diabo, senhoras e senhores, ele sempre vai sugerir os caminhos de morte, tá? Isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz lá em João, capítulo 10, tá? João, capítulo 10. Tem só que achar aqui o versículo, que eu perdi o versículo. João, capítulo 10. Versículo 10, achei. João, capítulo 10, versículo 10. Olha só o que diz. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Olha só, quem é esse ladrão aqui? É o diabo. O diabo, ele não tem outro propósito, meus amigos, senão roubar, matar e destruir. O diabo, ele não tem mais salvação, já era para ele, né? A Bíblia já diz lá em Apocalipse qual vai ser o destino do diabo. O diabo não tem o que fazer senão atrapalhar os planos de Deus para a sua e para a minha vida. O diabo não tem o que fazer senão propor caminhos de morte. Senão roubar o quê? Roubar a sua paz, roubar a sua comunhão com Deus, roubar a comunhão com a sua família. Destruir o quê? Destruir a sua imagem e semelhança a Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. O diabo quer destruir isso na sua vida. Ele quer destruir as promessas de Deus para a sua vida. Então o diabo ele só faz isso. Essa é a função do diabo. Roubar, matar e destruir. Só que Jesus fala o seguinte: eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Percebe, gente? Vocês percebem isso? Que enquanto o diabo tem morte para mim e para você, Jesus tem vida para mim e para você? Olha só a contradição, né, dos dois caminhos. Como diz lá em Deuteronômio, eu coloco diante de vocês o caminho do mal e o caminho do bem, né? Então, isso depende de uma ação, sim, de Deus na nossa vida, mas depende de você que está ouvindo essa mensagem fazer uma escolha. Qual caminho você quer seguir? Porque você pode estar pensando, olha só, olha como que o diabo é astuto. Muita gente tem uma visão equivocada, né, do diabo. Não, o diabo... o diabo ele vem com chifres, ele vem com aquele tridente na mão, né? Ele vem ali com pé de bode, ele vem com rabinho. Gente, se o diabo viesse assim, todo mundo ia meter o pé, todo mundo ia fugir dele. Você acha mesmo que o diabo vem na real aparência dele? Você acha? Se ele viesse, não teria um que ia cair na lábia dele. Só que, como Paulo diz, o diabo ele se transfigura em anjo de luz. Para quê? Para poder enganar. É por isso que o pecado, numa primeira vista, não parece algo ruim. O pecado, à primeira vista, não parece ali um caminho de morte. Não parece. Não apenas parece, mas os seus efeitos ali momentâneos são bons. Eu digo isso porque eu já fiquei embriagado já em algumas ocasiões da minha vida. Pergunta se ficar embriagado é ruim. Não, é bom, cara. A sensação ali, o seu corpo libera hormônios de prazer. Você fica ali, sabe, naquela onda e tal. Mas aí vem depois. Aí, quando eu fiquei embriagado, cheguei em casa, vomitei em cima da cama, dei desgosto para minha mãe. Aí começam os efeitos ruins. Você entende? Estou contando aqui a minha experiência, tá? É a minha experiência, ninguém me contou, né? Então, o pecado, num primeiro momento, parece algo bom. Só que os efeitos ruins vêm ali aos poucos. É como já viu um ovo de Páscoa que vem com um brinde dentro? Né? Então, o pecado é assim. A sua embalagem é boa, mas vem uma surpresinha péssima dentro dele. Tá? Então, o diabo ele faz isso para poder enganar. Né? Por isso que tem uma frase que é assim: o pecado é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Ou seja, o pecado é uma coisa que você adentra hoje, consome hoje, você sente aquele bem-estar, beleza, tal, mas amanhã já era, acabou o efeito.
Aí você tem que correr atrás de mais. E aí você entra nesse ciclo vicioso, né? É por isso que a Bíblia diz que o diabo tem caminho de mortes para nós. Olha, tem uma cena no filme Deus Não Está Morto, né? Filmaço, eu indico para todos vocês. Deus Não Está Morto, de 2014. Um rapaz ali, ele vira para a mãe dele, que sofria de Alzheimer, e fala assim: ô mãe, eu não entendo. A senhora sempre foi uma cristã fervorosa, uma cristã fiel, uma cristã devota. E olha aí como a senhora está hoje. A senhora está doente. A senhora nem sabe onde está. A senhora não reconhece os próprios filhos. Agora eu sempre fui ateu. Nunca acreditei em Deus. E eu sou bonito, eu sou rico, eu tenho uma namorada linda, sou bem-sucedido. E aí? Né? Em outras palavras, que Deus é esse? Aí aquela senhora, ela tem ali um entendimento dado pelo Espírito Santo. Ela vira para aquele rapaz, né, e que é o filho dela, e fala assim: olha, o pecado é como uma jaula. Tá? O pecado é como uma jaula. O pecado, o diabo, ele te mantém dentro dessa jaula. O diabo, ele aprisiona você dentro dessa jaula chamada pecado. Só que aí, a porta dessa jaula está aberta. Né? Por quê? Enquanto você está vivo, você pode tomar a decisão de sair dessa jaula do pecado. Mas você percebe, o diabo deixa você aprisionado, mas nem tanto assim. Para você achar que você é livre, entende? Você acha que você é livre, mas lá no fundo você é um escravo. Porque ou você é escravo de Jesus, ou você é escravo do pecado. O diabo deixa a porta dessa jaula aberta. Porém, um belo dia, a porta dessa jaula se fecha. E aí já era. E aí você está aprisionado nessa jaula diabólica por toda a eternidade. É por isso que Jesus disse que a sua volta, né, a segunda vinda de Cristo, será como os dias do dilúvio. Noé ali falou: gente, vai cair um dilúvio sobre a terra. Entrem na arca enquanto é tempo. E o povo zombando de Noé, né? Que dilúvio o quê? Nunca choveu na terra, vai ter dilúvio? Você tá biruta, você tá louco. Noé avisando: gente, vai ter um dilúvio. Arrependam-se. Entrem na arca. E aí Jesus fala que o povo casava-se, dava-se em casamento, continuava trabalhando, passeando, ou seja, a vida das pessoas seguia na plena normalidade. Até que um dia em que caiu o dilúvio, a portinha da arca se fechou e já era. Assim será a segunda vinda de Jesus. Às vezes você está deixando para amanhã algo que é urgente. Lá em Lucas diz uma parábola, Jesus conta a parábola, e ele fala assim: louco, esta noite pedirão a sua alma. Você não sabe onde você vai estar daqui a 10 segundos. Como você pode ser tão insano assim, de presumir que o amanhã vai chegar para você? Isso aqui eu não estou jogando praga em ninguém. Isso vale para mim, para você, para todo ser humano da face da terra. Né? Pastor Peterson, grande Pastor Peterson, Pai do Senhor, boa noite para o senhor. Tá? Pastor Peterson é meu pastor, gente. Um homem abençoado. Tá? Um homem aí que tem feito um esforço de trazer a cultura do céu para a terra. Deus abençoe sua vida, pastor. E então, às vezes, você está deixando para amanhã algo que é urgente para você hoje, meu amigo. E aí, quando a porta da arca se fechou, assim como a porta da arca se fechou, e quem estava de fora ficou de fora, foi consumido pelas águas do dilúvio, assim será a segunda vinda de Jesus. E nós estamos avisando, os homens de Deus, as mulheres de Deus estão pregando a palavra. E às vezes você zomba disso. Que Deus o quê? Que eu já tenho a minha religião, assim, às vezes a pessoa acha que a religião é um esquema religioso, assim, no sentido de, eu acredito que Deus existe, entendeu? Eu creio em Deus, eu creio que Deus existe. Só que a Bíblia fala que crer em Deus, até os demônios creem. Então, se você apenas crê que Deus existe e não pauta a sua vida nessa crença, né, e de fato não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e aceitar não é só algo de boca, é algo que entroniza no seu coração e gera frutos na sua vida. Se você tão somente crê verbalmente,
você não está tão diferente assim de um demônio. É eu que estou dizendo? Não. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que diz que crer até os demônios creem. Então, temos que decidir caminho de vida ou caminho de morte. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18, fala novamente sobre isso, sobre esses dois caminhos. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Ou seja, como eu falei, ou você é escravo de Jesus ou você é escravo do pecado. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. O muro é do diabo. Né? Não, eu estou indeciso ainda. O muro é do diabo. Ou você é quente ou você é frio. Né? O morno também é do diabo. Né? Ou seja, ou você é quente de Deus, ou se você for frio ou morno, já está na mão do diabo. Não tem meio termo, não tem. Então, assim, finalizando, meus irmãos, nós somos chamados para sermos como o segundo Adão, que diferente do primeiro Adão, que deu ouvidos ao diabo, que deu ouvidos à serpente, que se achou ali tão bom que nem precisava de Deus mais, não. Nós somos chamados para sermos conforme o segundo Adão, que foi fiel ao Pai até o fim, que viveu na carne ali toda a vida de um filho de Deus. E eu finalizo com a leitura do seguinte, lá em Gênesis capítulo 3, olha só como que o diabo é astuto. Olha só como que o diabo não aparece dando voadora, não aparece com chifrinho, ele aparece sempre com uma lábiazinha. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Claro, o diabo é inteligente, meu amigo. Você acha que o diabo é burro? O diabo é ruim? É. O diabo é mau? É. Mas uma coisa que ele não é burro. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Olha o papinho do diabo. Então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? O diabo ele já sabia que Deus tinha falado aquilo. Né? Ele não era surdo, ele sabia que Deus já tinha falado aquilo. Mas ele chegou ali para a mulher e começou a jogar uma sementinha do mal. Foi isso mesmo que Deus falou? Me confirma aí. Que vocês não podem comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ele sempre faz isso. Né? Ele sabe qual que é a palavra de Deus, ele sabe o que Deus tem para a sua vida, ele sabe o que a palavra diz, o que a Bíblia diz, mas ele chega para você, amigão, é isso mesmo? E aí ele coloca ali em você a dúvida, ele coloca em você a interrogação, entende? Ele coloca ali uma pulga atrás da sua orelha. Aí você começa a falar, realmente, hein? Será que é isso mesmo? E aí o texto diz: ao que declarou a mulher à serpente: não podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Ou seja, a ordem de Deus foi expressa: se você comer desse fruto, vocês vão morrer. Versículo 4. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. Opa, então olha aí. Percebe como que o diabo ele contradiz Deus? Deus falou: se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. O que o diabo fala? Que é isso? Vocês vão morrer? Oh, claro que não. Certamente não morrereis. O diabo, meu irmão e minha irmã, ele quer contradizer Deus. É por isso que enquanto Deus tem palavras de vida para você, é por isso que enquanto Deus tem as promessas para a sua vida, o diabo fala: acabou. Acabou tudo para você. É por isso que quando Deus diz: olha, você não é fruto do acaso. Eu separei você desde o ventre materno. Na verdade, eu teci você no ventre da sua mãe. Eu te fiz, eu te criei. É isso que Deus fala para você. Aí vem o diabo e fala: olha, você não é ninguém. Você é indesejado. Você é um acidente. Você é um peso para as pessoas. Você é um peso para a sua família. Então o diabo quer combater o que Deus diz. E o diabo continuou falando: ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, qual foi o pecado de Lúcifer? Querer ser como Deus. O que a serpente colocou aqui na cabeça, né, do ser humano? Olha,
Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque o dia que vocês comerem, vocês serão como ele. Ou seja, ele quer induzir a mim e a você ao mesmo erro que ele cometeu. Porque se o erro de Satanás, né, foi querer ser como Deus, se o erro de Lúcifer foi querer ser como Deus, ele quer nos induzir a cometer esse mesmo erro, a querer ser como Deus. Entende? Então, ele contradiz aqui Deus. No dia que deles comerdes, vossos olhos se abrirão. O que o diabo faz, meu irmão e minha irmã? Ele bota a culpa em Deus. Não, ruim é Deus. Ele não quer que vocês comam esse fruto, porque ele sabe que ele vai sair perdendo. Ou seja, o diabo ele quer virar o jogo. Ele é o bonzinho e mal é Deus. Não é isso que acontece muitas vezes hoje? Né? Quantas pessoas não olham para os cristãos e falam: nossa, os cara chato, mano, não pode fazer nada. Para eles, o negócio é pecado, tal. Eles ficam ali todo Caxias, indo na igreja, tal. Ou seja, ruim é Deus, né? Aí, por outro lado, a pessoa fala: nossa, livre sou eu. E livre sou eu que não tenho nada que me prende, que não tem esse negócio de pecado. Eu faço o que eu quero da minha vida. Ou seja, vira o jogo, né? Vira o jogo. O diabo quer fazer isso. Fazer ele como ficar bonzinho e Deus ruim. Então é isso que eu queria passar nessa conversa aqui de hoje. O diabo ele é assim, o diabo é astuto. Como eu falei, uma coisa que ele não é burro. Ele vai chegar na sua vida com uma lábiazinha, ele vai chegar na sua vida dando sugestões para você, ele vai chegar na sua vida contradizendo o que Deus disse, tá? E eu dou o seguinte exemplo. Lembra daquela passagem lá de Números, em que os 12 espias foram até a terra prometida, ver o que tinha naquela terra? E aí eles voltaram ali, né? E 10 daqueles 12 espias falaram assim: olha, o negócio ali tá feio, tá? Sabe por quê? Naquela terra tem gigantes. Ou seja, o diabo soprou no ouvido daqueles caras o seguinte: olha, se eu fosse vocês, não ia para lá não, tá? Que aquela terra ali tá cheia de gigantes, tá? Ou seja, o diabo, gente, ele sabia que aquela terra era uma terra prometida por Deus ao seu povo. O nome já diz, terra prometida. Era uma promessa de Deus, tá? Beleza, pastor, pode deixar, compartilho sim com o senhor, tá? Quem quiser compartilhar essa live, gente, ela vai ficar salva aqui no meu Instagram. Eu também vou publicar no meu canal, no YouTube, no canal Super Crente. Quem quiser compartilhar com alguém, fica à vontade. E aí o nome já diz, terra prometida. Deus prometeu aquela terra ao seu povo. O diabo sabia da promessa que Deus havia feito para o seu povo. Mas aí ele chega ali sugestionando o contrário, contradizendo o que Deus disse. Não, ali, aquela terra ali está cheia de gigantes. Você vai se meter nesse lugar? É isso que ele faz. Às vezes Deus fez uma promessa para você em dado momento na sua vida, fora as promessas da Bíblia, né? Que a Bíblia está cheia de promessas. Mas às vezes Deus, ele fez uma promessa assim individual, pessoal para você. E quantas vezes o diabo não chega para você e tenta te desviar dessa promessa, tenta tirar o seu foco? Não, Deus esqueceu de você, cara. Deixa para lá isso aí. Deus já era, acabou, né? Game over. Então o diabo faz isso, ele sempre quer contradizer a Deus. Então eu encerro dizendo o seguinte: é isso que ele faz, ele é astuto, ele chega na lábia, ele chega na conversa, ele dá o fruto do pecado. Sempre a embalagem é boa, é igual um Kinder Ovo. Tem por fora ali, né, tá, o chocolate, mas dentro tem uma surpresinha. É assim que é o pecado. Por fora, aparência de bacana, né, um efeito momentâneo legal, só que aí tem uma surpresinha, que é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então foi dado a você hoje essa chance de você escolher qual caminho você quer. O caminho do bem ou o caminho do mal? A quem você vai dar ouvidos? A Deus ou a serpente? A quem você vai querer ficar parecido? Com o primeiro Adão ou com o segundo Adão? E é claro, não é fácil tomar essa decisão. Se não for Deus para fazer cair as escamas dos nossos olhos, nós mesmos não conseguimos tomar essa decisão. Porque Deus é santo, santo, santo. E a nossa carne quer pecar. Por isso, eu convido você a fazer essa oração neste momento. Se você quer tomar essa decisão, né, e eu não estou falando aqui decisão, meu amigo, de ser religioso, né,
Como eu falei, acreditar em Deus até o diabo acredita. Não é ser religioso, né? Ah, eu sou bacana, eu pago as minhas contas e tal, né? Eu vou na igreja ali de vez em quando, mas aí de segunda a sexta o cara chuta o balde. Não, não é um convite para você ser mais um religioso. Eu estou te convidando a você, de fato, ser um filho de Deus. A você realmente ser como o segundo Adão. Você viver a palavra de Deus. Ah, quer dizer que eu vou ser perfeito? Não, não. Ninguém é perfeito, só Jesus é perfeito. Mas você vai ser justificado pela fé à medida que você crê em Jesus como único e suficiente Salvador. E aí você vai caminhar no caminho da santidade. Você vai caminhar na santificação. E a santificação é um processo. Nesse processo, pode ser que você peque, mas você não vai mais pecar deliberadamente como antes. Quando você pecar agora, você vai se entristecer, porque o segundo Adão, a Bíblia diz que é o espírito vivificante. Então, quando você pecar, o seu espírito vai ligar o alerta. Opa, isso aqui não agrada a Deus. Não, isso aqui está errado, isso aqui é pecado. O que você chamava de prazer antes, agora você chama de pecado. Já é uma mudança. Então é essa a parada. Você não vai parar de pecar. Né? Todo dia nós pecamos, mas quando você pecar, você vai se arrepender. Quando você cair, você vai se levantar e vai seguir em frente. Amém? Ore comigo. Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de compartilhar da sua palavra. Ó Senhor, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos e o nosso coração. Quão tolos nós somos de achar que o sol vai nascer amanhã para nós. Sim, o sol nasce todos os dias, mas ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor vai nos chamar, que a nossa derradeira hora vai bater à nossa porta. Por isso, Senhor, quanta tolice é nós deixarmos para amanhã, nós deixarmos para depois uma decisão que é urgente. E a decisão que eu me refiro, Senhor Jesus, é a decisão pelo Evangelho, é a decisão de seguir o Senhor, não de ser um religioso, mas seguir o Senhor com todo o coração, Senhor. De ler a sua palavra todos os dias, de orar todos os dias, de te amar todos os dias, Jesus. Essa é uma decisão que não pode esperar, porque assim como chegou o dilúvio e a porta da arca de Noé se fechou, ó Senhor, vai chegar um dia em que não teremos mais oportunidades, em que não teremos mais segunda chance, porque não há segunda chance, Jesus. A sua palavra diz que ao homem foi dado de viver uma só vez, de morrer uma só vez, e depois vem o juízo. Então, Senhor, nós vivemos nessa terra apenas uma vez, nós morremos uma só vez e depois vem o juízo para nós. E aí, Senhor, já era, não tem mais segunda chance, não tem mais uma oportunidade. A oportunidade é enquanto nós estivermos respirando, Senhor. Então eu oro para que o Senhor abra os olhos, abra os ouvidos, abra o coração de quem está ouvindo essa mensagem, para que essa pessoa se decida agora pelo Senhor. E se essa pessoa tomou a decisão de escolher o caminho do bem e não do mal, de escolher o caminho da vida e não da morte, de escolher ouvir o Senhor e não a serpente, que neste momento, onde ela está, não importa onde ela pode estar no banheiro da casa dela, ela pode estar no ônibus, ela pode estar no trabalho, ela pode estar no meio da rua, não importa, que onde ela estiver, ela ore aceitando o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e que ela sinta o Espírito Santo vivificando o espírito dela, que ela sinta o Espírito Santo fazendo morada no coração dela, Jesus. E quão grande vai ser a festa no céu se essa decisão for tomada agora. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor, no seu santo nome. Amém. Obrigado, meus amigos, minhas amigas que acompanharam essa live. Que Jesus os abençoe. Antes de tudo, a palavra que foi aqui compartilhada, eu não estou dando aula para ninguém. A palavra, a Bíblia fala que a palavra é uma espada que corta para os dois lados, de quem fala e de quem ouve. Então serviu para mim, serviu para você. Então tome essa decisão, não deixe para amanhã o que é urgente, o que você tem que decidir hoje. Decida pelo caminho do bem e não pelo caminho do mal. Amém? Um abraço a todos e até a próxima.